Boa noite, irmãos. Mais uma vez, agradecido ao Senhor por esta oportunidade. Mais uma vez, falar da palavra do Senhor é um privilégio. E nessa noite eu gostaria de falar de um tema que normalmente nós ouvimos falar sobre o amor de Deus por nós, como nós cantamos essa noite. Ouvimos falar do amor que nós devemos ter com os nossos pais, com os nossos filhos, cônjuges, amigos, mas dificilmente nós ouvimos falar que nós devemos ter amor pelos nossos inimigos. E essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. E eu gostaria então de convidar os irmãos para que pudéssemos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Temos aqui uma orientação de Jesus para os discípulos e por aqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor, e também para nós nesta noite. Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que o estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço neste momento, te peço que o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações. Te agradeço pela oportunidade, te peço que o Senhor venha guiar este momento, Pai, e falar a cada um de nós nesta noite. Que a sua palavra seja anunciada e que nós, como ouvintes, possamos ser também praticantes da sua palavra. E que o Senhor esteja, Pai, orientando a cada um de nós, e é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, é notório e muitas vezes nós ouvimos a orientação de amar, e de que fomos amados, e de que você deve amar o seu irmão, deve amar os seus próximos, deve amar os seus filhos, mas poucas vezes nós nos lembramos de que isso está na palavra de Deus também, e de que nós devemos amar os nossos inimigos. E eu falo e pergunto aos irmãos: é fácil? É fácil nós amarmos aquele que nos persegue? Nós, muitas vezes, diante dessa dificuldade, nós nos esquecemos das orientações do Senhor e agimos conforme a nossa vontade, aquilo que nós pensamos que é certo. E muitas vezes as nossas atitudes não refletem o caráter de Cristo, não refletem o caráter de Deus, diante dessa situação tão difícil que é para nós como cristãos, de darmos a resposta que o Senhor espera. Hoje pela manhã na escola dominical eu trouxe a palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 10, onde Paulo ele traz para nós coisas do passado que eram ruins, que os israelitas fizeram, erros que eles cometeram e que o povo de Corinto não deveria cometer: murmurar, cobiçar, imoralidades. E Paulo faz isso à igreja de Corinto, trazendo o exemplo errado para que eles não repetissem. Mas nessa noite, através dessa mensagem, eu gostaria de trazer para os irmãos relatos de coisas do passado que são boas e que nós devemos repetir. E eu gostaria de convidar você a conhecer a história que provavelmente você já conhece, mas quero relembrar a você a história de Estevão, um homem de Deus e que foi injusto,
morreu. E eu gostaria que você fosse agora em Atos capítulo 6 e gostaria de ler com você os versículos de 8 a 15. Atos capítulo 6. Que diz assim: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar das palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E aí você segue a leitura da palavra de Deus, versículo capítulo 7. Estevão faz uma defesa, sobre aquilo que ele estava sendo acusado. E eu gostaria que você fosse lá em Atos mesmo, aí, capítulo 7, versículos de 54 a 58, que diz assim: ouvimos isso, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí nos versículos 59 e 60, aqui o final, onde ele, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não nos considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Assim, Estevão ali, mesmo injustiçado, sendo ali apedrejado, ele então ora a Deus que Deus os perdoasse pelo pecado. E se você aí tiver em mente, você também vai lembrar que Jesus também na cruz fez isso. Lucas capítulo 23, 34, Jesus faz a mesma oração, e aqui é Estevão que se lembra da oração de Jesus, também dizendo, Jesus dizendo: Pai, perdoa. Um homem sendo injustiçado e ele pedindo, clamando a Deus que Deus perdoasse os seus inimigos. Voltando ao Antigo Testamento, nós temos Davi. E Davi, irmãos, quando você vai para os Salmos, você consegue ver diversos relatos de Davi, onde ele traz à nossa memória o quanto este homem foi perseguido e o quanto ele teve de inimigos. Num dos Salmos ele diz o quanto esses inimigos estavam aumentando. E ele aqui, Davi, nós temos nele uma representação muito clara para nós hoje, porque Davi, ele não tinha só inimigos de outra nação. Saul se levanta para ser seu inimigo. Não só Saul, mas também seu filho. Segundo Samuel, capítulo 15, mostra como Absalão tramou para tomar o reino de seu pai. Penso que nós aqui podemos nos perguntar: por que devemos amar e orar os nossos inimigos? Pessoas que muitas vezes fazem tanto mal a nós, pessoas que nos perseguem. E quando nós pensamos, como no caso de Davi, que o próprio filho, aqueles que
estava muito próximo dele se levantou contra ele. Isso nos entristece, nos traz mágoa, nos traz rancor. Muitas vezes nós nem desejamos o mal, porque a pessoa é tão próxima de nós, mas nós nos entristecemos, estamos tão tristes pela situação, e isso começa a trazer sentimentos ruins para nós. E muitas vezes nós ficamos presos dentro desses sentimentos e vamos adoecendo. Tem um ditado popular, ou um ditado que muitos nós ouvimos, é que muitas pessoas tomam veneno esperando que o outro morra. E ter mágoas, rancor, é exatamente isso. Temos esses sentimentos às vezes e acreditamos que é outra pessoa que vai passar mal, mas na verdade somos nós. E eu mais uma vez volto, por que devemos amar e orar por aquele que nos persegue? Estamos, em nenhum contexto como esses dois homens que eu citei. Por exemplo, nós não temos inimigos que nos perseguem por causa de guerra, como Davi. Mas pode ser que você tenha inimigos porque você prega o Evangelho, não tão intensivo aqui, com tanta intensidade como Estevão, que chega ao ponto de querer te matar porque você está pregando Jesus. Mas pode ser que você tenha inimigos e que pessoas tenham se levantado contra você no seu trabalho, na faculdade, no seu mundo aí que você vive, mundo secular, que nós temos as nossas atividades, e nós muitas vezes nos perguntamos por que tenho que amar e orar por essas pessoas, quando na verdade o nosso desejo não é esse. Verdadeiramente muitos de nós, quando somos afligidos, quando somos atacados por pessoas que nos perseguem, nosso desejo não é amar, não é orar. Mas eu gostaria de trazer para você nesta noite essa lição que Jesus nos dá através do Evangelho, de que nós devemos amar e orar. Eu gostaria de ler essa mesma passagem, só que agora em Lucas, capítulo 6. Lucas fala para nós também, aqui a partir do versículo 27, traz para nós de uma outra forma essa mesma passagem. Lucas capítulo 6, versículos 27 diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, faça o bem aos que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar também a túnica. Gostaria de ler aqui através da palavra do Senhor, o 35. Ame, porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Isso é o que o Senhor Jesus nos traz através da sua palavra, para nós amarmos essas pessoas, para nós olharmos para aqueles que nos perseguem. E eu gostaria de te trazer aqui para o contexto desta passagem, que você pudesse voltar comigo aqui no capítulo 5, versículo 20, que isso vai dar para nós um entendimento do porquê nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Capítulo 5, versículo 20 diz assim para nós: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí eu gostaria de ler com você o capítulo 5 de Mateus, o versículo 45, que diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. E aqui está o centro desta mensagem. Por que eu devo amar e orar pelos meus inimigos? Porque isso é do caráter
daqueles que são filhos de Deus. Essa é a diferença daqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus amam e oram por aqueles que vos perseguem. Eles fazem a vontade de Deus. É isso que torna isso para nós muito claro, porque no capítulo 5, versículo 20, Jesus está falando aos seus discípulos: se vocês tiverem a sua justiça como dos fariseus e dos escribas, é pouco. Não é aquela adequada, não é a atitude, a justiça que eu espero daqueles que são chamados meus filhos. Às vezes estou vivendo, e de mau humor. Às vezes estou ali sofrendo com situações em minha vida, e muitas vezes o meu estado está desse jeito porque eu tenho amargura e rancor de pessoas que estão me perseguindo. E ao invés de buscar e fazer a vontade de Deus, eu retenho a vontade do Senhor e tomo ação conforme a minha vontade, sobre aquilo que eu entendo ser correto. E os dias vão passando e a minha vida vai cada vez a pior, e é isso que está me impedindo, e é isso que está trazendo para mim dificuldades, e eu não me livro disso, não levo em consideração que também fiz mal ao Senhor, que também fui inimigo de Deus. Mas Jesus e Paulo nos mostra isso no capítulo 5 de Romanos, que nós ainda como seus inimigos, Ele morreu e nos amou. Ele nos amou mesmo ainda nós como seus inimigos. Por que não nós, como filhos de Deus, também não devemos amar as pessoas que nos perseguem? É a pergunta que quero deixar bem clara nessa noite. É a pergunta que eu quero que você leve para a sua casa nessa noite. Por que devemos amar e orar por aqueles que nos perseguem? Porque isso é do caráter dos filhos de Deus. Quando nós pensamos nesta palavra em amar, parece loucura, parece ser impossível. Mas eu quero voltar aqui com os irmãos a esse propósito, a pensar aqui sobre, não é mais dado a nós a opção de não querer, não é dado mais a nós a condição de não poder, pois é isso que muitas vezes, frequentemente, nós repetimos: eu não perdoo esse irmão porque eu não consigo, quando na verdade você não perdoa aquele que te persegue porque você não quer. Nós falamos hoje de uma liberdade que temos em Cristo Jesus, e essa liberdade agora em Cristo, ela nos dá essa possibilidade. Ela agora nos torna capazes do Senhor de perdoar aqueles que nos perseguem, sim. Antes nós não poderíamos, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, não. Mas em Cristo nós podemos, irmãos. É Ele que faz a obra, é Ele que vai nos ajudar nesta caminhada, nessa tarefa tão difícil. É capaz, de nós termos essa atitude porque o Senhor é conosco. É Ele que vai dar a você, irmão, capacidade. Eu gostaria de voltar aqui mais uma vez para o texto, capítulo 5, versículo 43 de Mateus, diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que nos perseguem. Aqui nós temos duas coisas: aquilo que foi dito, e essa questão aqui em capítulo 5 de Mateus ocorre por 6 vezes. Se vocês voltarem aí no capítulo 5, a partir do versículo 21, Jesus diz também: foi dito isso, eu digo isso. E isso se prossegue em alguns assuntos. Aqui Jesus fala, por exemplo, sobre o homicídio, fala sobre o adultério, ele fala sobre a questão da carta de divórcio, ele fala sobre a questão de juramento, ele fala da questão de
vingança, e termina aqui nesse texto de capítulo 5, de 43 e 48, ele falando agora dos nossos inimigos. Jesus sempre está trazendo ensinamentos que foram dados, e ele agora complementa agora, através do Novo Testamento, na progressão da revelação de Deus, do que era agora para ser feito. E ele começa aqui já mostrando: ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Quando você pega essa passagem, você volta a Levítico capítulo 19, você vê que a primeira parte de amar o próximo, ela é descrita na palavra de Deus. Ame ao seu próximo, sobre algumas leis que ali estavam sendo ensinadas no capítulo 19 de Levíticos. E Jesus continua dizendo: mas eu lhes digo, ame os seus inimigos. Quando nós estudamos essas palavras aqui, que Jesus diz, ame os seus inimigos e ore por eles, está numa construção de que não é assim. Alguém me fez mal, e naquele momento eu pego e falo assim: Senhor, perdoa ele. E saio e tenho uma atitude às vezes de amor por ele, e simplesmente me esqueço. E nós às vezes sabemos que essa perseguição às vezes prossegue, persiste. E eu já orei, Senhor, agora faça a sua vontade. Não é o que Jesus está dizendo aqui. A palavra está num tempo que traz para nós que é algo contínuo. Eu e você devemos amar e orar pelos nossos inimigos continuamente. Não é um ato único. Não é uma coisa que eu faço quando eu sofro a ação. Não, é algo que eu tenho que fazer. Não é algo que nós só fazemos quando queremos. Quando eu sinto que eu estou passando por alguma dificuldade, deve ser porque eu não orei por aquele homem que me persegue, ou por aquela mulher, ou por aquela situação. Não. O Senhor diz: ame e ore. Essa deve ser a atitude daqueles que são filhos de Deus. Porque no 45 ele traz exatamente isso. Por que eu devo amar e orar os meus filhos? Para que vocês sejam filhos de Deus. Para que vocês se pareçam, para que vocês demonstrem o que é ser filho de Deus. Nós pensamos às vezes na palavra e vemos quanto é difícil nós obedecermos, mas é algo que o Senhor nos pede, meu irmão. Não é para um, não é para o outro, não, é para todos nós. Que possamos, uma vez estudando a palavra, eu vi que tem pessoas que têm Bíblias de tamanhos diferentes, né? E o autor ali, trazendo essa questão, ele fala: não é o tamanho de comprimento, de largura, mas é de páginas. Pois para alguns, só algumas páginas da palavra de Deus serve. Aquela que me favorece. Aquela que me favorece eu leio, repito. Mas aquela que cobra de mim uma reação que eu não estou à vontade para fazer, essa eu desprezo. Então existe tamanho aí de Bíblia para alguns. Alguns têm só algumas páginas, alguns versículos. Para outros ela é completa. E eu vejo isso para nós. Ela é completa, a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Todas as orientações que aqui estão contidas é para mim e é para você. E nós, de alguma maneira, através do poder de Deus, devemos obedecer. Irmãos, eu sempre trago isso e sempre falo: eu não gosto e não trago romantismo para o Evangelho, porque não é fácil. Quando nós entramos nos versículos seguintes aqui, que fala dos publicanos, fala dos pecadores, e mostra que esses amam, que saudam, que cumprimentam, mas a quem eles fazem isso? A palavra de Deus diz que estes fazem essas ações de amar, de orar, de abraçar, de saudar aquele que os ama.
fácil. Claro que tem alguns de nós que estão rancorosos, que nem aqueles que nos amam a gente consegue demonstrar amor. Mas natural é de você retribuir aquilo que você recebe. Só que aqui nos versículos anteriores, Jesus está pedindo para nós darmos aquilo que nós não estamos recebendo. E aí não é fácil. Nessa hora nós retroagimos, vamos para trás, nós repensamos, nós avaliamos, e muitas vezes nós dizemos, não é vontade de Deus. Eu não vou fazer isso. Para mim é muito difícil perdoar aquilo que aquela pessoa me fez. E eu te digo, se você estiver no Senhor, você consegue. Ele é poderoso para te ajudar. Ele tem poder para mudar a sua condição e a condição daquele que te persegue. Não está pedindo aqui na palavra de Deus para que você dê a mão para aquele que te persegue, que você caminhe com ele por todos os lugares, mas te pede para que você ame e ore por ele, que você se coloque à disposição do Senhor para fazer a vontade de Deus na vida daquele que está te perseguindo. Irmãos, pode ser que muitos de nós não passamos por isso diariamente, ou não temos essa situação, mas tem no nosso meio muitas pessoas que são perseguidas do seu trabalho, principalmente, pessoas que se levantam injustamente, fazem acusação contra você. Isso te traz tantos problemas, mas ore, ame, pois isso é do caráter do Filho de Deus. Demonstre que você é filho de Deus. É isso que a sociedade, é isso que as pessoas, e é isso que Deus deseja que você faça. E eu gostaria que você voltasse ao texto e pensasse aqui nos versículos 43 e 44. Jesus diz, é isso que eles dizem. Eu, porém, vos digo isso. É o desejo de Deus que você e eu amemos uns aos outros. É o desejo de Deus que eu e você possamos amar aquele que nos persegue. Faça a vontade do Pai, não da sociedade, não do mundo. Irmãos, se você contar a alguém que você está sendo perseguido, uma pessoa secular que não conhece a Deus, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te dizer é: retribua, não perca a oportunidade. Na hora que você tiver a chance, faça o mesmo com ele. É isso que nós ouvimos. Mas quando eu e você damos ouvido à palavra do Senhor Jesus fala para mim e para você: ame, ore, não retribua. Se você voltar aos versículos anteriores ao 43 aqui, você verá qual é a questão da vingança. Não é mais olho por olho, agora é sofra até e por amor ao Senhor. Faça com que as pessoas sintam e vejam em você o caráter e característica daqueles que são filhos de Deus, daqueles que creram, pois diz que a esses é dado o direito de ser filho de Deus. João 1,12. Aos que creram. Irmãos, mas não dá para dizer que somos filhos de Deus e a nossa atitude ser igual a dos outros, de nós só fazermos aquilo que nos compete ou que nos agrada, de retribuir somente aquilo que nos dá. Isso, vamos ler aqui o versículo 46 e 47, diz: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E por que essas atitudes nossas de perdoarmos, de amarmos, de orarmos para essa pessoa, para as pessoas, mostra que somos de Deus? Porque, irmãos, há muitas coisas que são comuns, tanto para mim quanto para aquele que está vivendo longe do Senhor. No versículo 45 diz: porque Deus faz chover sobre o mal, sobre o justo, sobre o injusto e o justo. Ele derrama a chuva sobre o justo e o injusto. Há muitas coisas que acontecem tanto para um como para outros. Há muitos
que tem tudo aquilo que deseja no seu coração nessa vida. Isso não é fator para distinguir quem é do Senhor e quem não é. Há muitos cristãos que sofrem. Isso também não é, porque tanto o ímpio quanto o justo sofrem. Tanto o ímpio como o justo têm prosperidade. Mas há algo que diferencia nós daquele que não serve ao Senhor. Quando nós agimos segundo a vontade de Deus. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos pede. E caráter, irmãos, não depende de circunstância. Ele é formado. E eu gostaria de lembrar você também mais uma história da palavra do Senhor. De uma menina que foi levada como cativa e que tinha o seu senhor leproso, Naamã. E ela diz à sua senhora: ai, se o meu senhor fosse ao profeta. Apesar da circunstância dela, ela demonstrou o caráter que ela tinha de Cristo. Ela demonstrou o caráter que conhecia Deus. Ela estava longe do seu lar e cai aqui para nós, traz aqui para nós, a atitude dessa menina era de abençoar aquele Senhor. Pois para ela o desejo era que ele fosse até aquele homem, porque ela cria que ele poderia ser curado do seu problema, da sua lepra. Quando nós lemos aqui no capítulo 6 de Lucas, nós vemos que Lucas diz: abençoe aquele que te amaldiçoa. E aí eu, quando penso na palavra de Deus e tento e trago ela para a minha prática, eu vejo que não é fácil. E eu acredito que você também vê que não é fácil fazer. Mas eu gostaria de te lembrar essa noite que isso é vontade de Deus para mim e para você. Gostaria de te lembrar também que quando Pedro é levado, e quando Pedro ali é indagado a não pregar o Evangelho, Pedro diz algo para aqueles homens: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E eu digo para você também, irmão, se você e eu fizermos o que a palavra de Deus está dizendo, aquilo que Jesus está pedindo, nós teremos muito mais proveito para a nossa saúde física, espiritual, para a nossa vida, do que se nós obedecermos à vontade dos homens. E essa vontade dos homens está incluída a sua, está incluída a minha. De nós abrirmos mãos do que nós somos, do que queremos, daquilo que nos agrada, e de servirmos verdadeiramente ao Deus que nós cremos. A progressão de uma vida na presença do Senhor vai mostrar que você e eu somos filhos de Deus. As nossas atitudes vão nos separar daqueles que não são de Deus. As pessoas verão que você tem uma atitude diferente. Quando nós vamos contra o que é normal, traz espanto, chama atenção. E muitas vezes nós nos perguntamos por que eu, como servo de Deus, não estou fazendo a diferença onde eu estou. Porque muitas vezes nós estamos agindo como as pessoas que lá estão e que não servem a Deus. Quando as pessoas olham o Vanderlei e olham o colega do trabalho que não serve a Deus, não vê distinção nenhuma. Pois quando o Vanderlei é afrontado, ele devolve. Aquela outra pessoa que está ao seu lado também, ela é afrontada, ela retribui. E às vezes está no lado, irmãos, de uma conversa, de você falar mal do outro, daquele que está te perseguindo, para alguém que é ímpio, para aquele que não conhece a Deus. E eles prestam muito mais atenção em você do que você às vezes nele. Ele ouve e grava muito mais do que
que você fala do que você mesmo. Quando nós vamos obedecer ao Senhor, por que devemos amar e orar? Porque é o desejo de Deus que eu e você possamos obedecer a Ele. É o desejo de Deus. Eu, porém, vos digo: amai e orai pelos vossos inimigos. Versículo 44. Por que nós devemos amar? Porque isso mostra que sou filho de Deus. Por que eu devo amar e orar? Porque assim são as atitudes dos filhos de Deus. Por que devo amar? Porque assim me torno completo e perfeito como o Pai Celeste é. Versículo 48 diz: portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste de vocês. Essa palavra perfeito está no sentido de completo, de não é aqui para nós como sem erro, mas aqui de estar completo. E isso nos torna mais próximo do Senhor, quando nossas atitudes se assemelham a dele. Quanto mais nós fazemos aquilo que Ele faria, quanto mais nós fazemos aquilo que Ele nos pede, mais nós nos assemelhamos a Ele, mais nós vamos nos completando a vontade do Senhor, mais nos pareceremos com Ele. Depois de tudo isso, é o nosso dever amar e orar pelos nossos inimigos. Que eu, que você possa se colocar à disposição de Deus para obedecer a sua vontade. Para nós abandonarmos os nossos pecados, que eu e você, irmão, possamos pedir ao Senhor que tire esses sentimentos ruins de nós, que o Senhor possa te ajudar e possa me ajudar a não ter mágoa, a não ter rancor das pessoas que nos maltratam, que Ele possa trazer ao nosso coração o amor pelas pessoas, que esse amor possa transbordar a tanto de darmos as nossas vidas por esses, para que muitos possam chegar ao conhecimento de Cristo. Irmão, não endureça o vosso coração. Ao ouvir a palavra de Deus, medite. E eu sempre trago essa questão, não é você se colocar em cima das pernas e ficar lá assim, não. Meditar é você pensar, é você colocar em prática, é você se avaliar. Isso é meditar. Ao conhecer, ao ouvir a palavra de Deus, põe em prática na sua vida. Irmão, não se esqueça que você foi chamado para fazer a vontade de Deus, não a sua, não a minha. Se pergunte o que você, ou quanto você tem obedecido à vontade de Deus. Se pergunte, quando você está em situação como essa, de ser afrontado, de ser perseguido, a quem você tem dado ouvido? A Deus ou aos homens? Muitas vezes nós acreditamos estar obedecendo a Deus, mas as nossas atitudes estão mostrando outra coisa. Avalie, perceba o quanto você e eu podemos estar tão distantes, estarmos tão distantes da palavra de Deus. Que o Senhor possa ajudar a cada um
cumprirmos com a sua vontade. Eu sempre digo isso, não é fácil, mas no Senhor nós podemos. Não é fácil, mas aquele que é filho de Deus faz a sua vontade. Que o Senhor possa nos abençoar e que Ele possa permitir a cada um de nós que as nossas ações reflitam o seu caráter. E que nós possamos, e eu quero concluir aqui, exatamente com um texto que Paulo fala aqui no nosso tema de missões. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso vai refletir o caráter de Deus. Paulo pôde fazer isso, e eu e você também podemos, porque Paulo não era um super-homem, ele era somente alguém que sabia que tinha que obedecer à vontade de Deus. Davi não foi um super-homem, Estevão não foi um super-homem, a menina, ela não tem nem o seu nome citado na Bíblia, mas ela fez e demonstrou o caráter de Cristo. Não sou eu nem você mais importante um que o outro, mas todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é tido como seu filho. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, amém?